direito internacional, estados, sistema político e judicial. Vamos continuar o estudo do direito internacional, ainda falando do sistema político da República Popular da China. Entretanto, nessa aula nós vamos estudar o que acontece na prática dentro da República Popular da China. E para isso precisamos conhecer alguns órgãos que não são mencionados na própria Constituição chinesa. Nesse caso, teremos que o Congresso Nacional do Povo é mencionado na Constituição. Entretanto, não temos explícita na Constituição a menção do Partido Comunista Chinês, que é quem governa o país. Não se fala também da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês, que é utilizado pelo Partido Comunista Chinês, nem mesmo do Comitê Permanente Politburo ou do Politburo Central. O Comitê Permanente Politburo é um órgão de assessoramento do Partido Comunista Chinês, e esse comitê é o que contém os mais importantes líderes da China. Já o Politburo Central é um órgão de supervisão do Partido Comunista Chinês. E em relação ao Partido Comunista Chinês e à composição do governo, nós teremos que o Partido Comunista Chinês compõe, conforme já vimos, o Congresso Nacional Popular, que contém 2.270 membros, todos do Partido Comunista Chinês. O Conselho Nacional Popular forma o Comitê Central de Disciplina, que contém 130 membros, que é responsável pela supervisão do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que tem 205 membros. Esse Comitê Central do Partido Comunista Chinês, por eleição, escolhe os membros do Politburo Central, que são 25 membros, os membros do Comitê Central Militar e também escolhe o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que atualmente é Xi Jinping. O Politburo Central, por sua vez, escolhe os membros do Comitê Permanente Politburo, que tem 7 membros. Esse Comitê Permanente Politburo, em regra, perpetua o poder e é o órgão de maior decisão da China. É ele quem decide todas as coisas de maior relevância para o povo chinês. O Comitê Central Militar é responsável pelas Forças Armadas da China, e o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, por sua vez, após um ano de permanência nesse cargo, passa a ser o presidente da China. É importante frisar que dentro desse esquema, ou dentro dessa estrutura do Partido Chinês, todas as pessoas que participam de todos os grandes cargos na China geralmente já participaram de estruturas administrativas menores ou estruturas governamentais menores, bem como de estruturas empresariais menores. Portanto, são pessoas treinadas na estrutura pública, como no Brasil, porque você não vê ninguém sem conhecer o esquema político que envolve os grandes cargos, assumir cargos superiores. Voltando ao Partido Comunista Chinês, este indica também nomes para a Conferência de Política Comunista do Povo Chinês, que por sua vez escolhe o Congresso Nacional Popular, que é de onde vêm os nomes para o Congresso Nacional Popular, que tem um total de 2.987 membros, sendo que 70% deles, ou seja, 2.270, são do Partido Comunista Chinês. Portanto, é possível perceber que quem controla efetivamente a China é o Partido Comunista Chinês, porque com 70% dos membros, ele tem mais de 2/3 da capacidade de votos. E conforme foi visto na aula anterior, pode mudar ou emendar a Constituição ou outras leis de maior relevância. Por outro lado, os membros do Congresso Nacional Popular, por meio de eleição, escolhem o presidente de Estado, que atualmente também é Xi Jinping, os membros do Conselho de Estado, os membros do Comitê Permanente do Congresso Nacional Popular, que são no total de 175 membros, a Comissão Central Militar, os membros da Suprema Corte, que contém um presidente, 8 vice-presidentes e vários juízes experientes, num total de 340 membros, e também escolhe os membros da Procuradoria. Lembrando que o presidente de Estado foi escolhido após o secretário-geral do Partido Comunista Chinês ficar um ano nesse cargo. Já o Conselho de Estado é composto pelo presidente de Estado,
por 4 vice-ministros, por 5 conselheiros e por um secretário. Em relação à Comissão Central Militar, conforme já apontado, é quem comanda as Forças Armadas da China, e atualmente quem está no comando das Forças Armadas é Xi Jinping. Portanto, conforme podemos observar, atualmente o presidente de Estado, Xi Jinping, é quem governa tanto as Forças Armadas, o que não é muito diferente do nosso país, mas também é o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que também não é muito diferente do nosso país, porque embora não esteja de forma explícita determinado isso, nós sabemos que quem governa o país é quem manda nos partidos, ou quem manda em seu próprio partido, ou tem grande relevância nesse comando. E não adianta falar o contrário, porque basta um olhar sobre o antigo presidente do país, ou mesmo o atual, e você verá como ele tem grande ingerência sobre a gestão do partido, o que não me parece ser muito diferente da China. Ainda em relação à Suprema Corte, é preciso apontar que ela é subordinada ao Congresso Nacional Permanente e também ao Conselho Permanente de Politburo, portanto, também sujeito ao comando de Xi Jinping. Ainda em relação à Suprema Corte e à Procuradoria, conforme já apontado, o Congresso Nacional Popular escolhe os membros das cortes e das promotorias. Ainda em relação ao Congresso Nacional Popular e à emenda da Constituição, em regra, funciona da seguinte forma. Primeiro, o Partido Comunista Chinês cria um grupo para a reforma constitucional ou para a reforma de alguma lei que atinja o país como um todo. Posteriormente, o Partido Comunista Chinês faz uma audição em relação a alguns grupos temáticos relacionados a essa reforma que será feita. Depois, o Comitê Central do Partido Comunista Chinês faz uma proposta final para essa reforma que foi auditada pelos grupos temáticos. Posteriormente, essa proposta final é enviada ao Comitê Permanente do Congresso Nacional Popular, através de uma minuta. Assim, não existe uma discussão efetiva relacionada a alguma reforma no Comitê Permanente do Congresso Nacional Popular. Por fim, o Congresso Nacional Popular aprova sem questionar, em regra, essa minuta e a consequente reforma. Assim, embora exista na Constituição da República Popular da China uma estrutura diferente para a alteração de leis ou mesmo para a criação delas, o que efetivamente acontece na China é isso que acabamos de descrever. E isso é relevante para entender o poder que existe pelo Partido Comunista da China em relação ao judiciário. Outra questão interessante em relação ao judiciário chinês é que ele não contém o princípio da inamovibilidade. Portanto, o Congresso Nacional, ou mesmo a Suprema Corte, pode determinar o movimento de juízes para outros lugares, mesmo sem o consentimento deste. E observe que, conforme foi estudado na aula anterior, mesmo havendo a divisão dos tribunais populares, essa ingerência do governo em relação aos tribunais é muito parecida com o que acontece no Supremo Tribunal Federal, pois quem escolhe os ministros do Supremo é o presidente da República, que indica e aponta para o Senado. Observe, então, que mesmo no Brasil existe uma ingerência política muito forte em relação ao Supremo Tribunal Federal. E basta ver as decisões que têm ocorrido no nosso país nesse ano de 2019 que é possível perceber essa ingerência de forma notória.